E em Eta Mundo Bom, será que depois de ver o seu filho Claudinho, Araújo mudará de ideia e fará o depoimento em favor de Anastácia? E qual será o resultado desse julgamento? Você ficará sabendo agora. Pois o juiz chamou Araújo para ser ouvido. E o advogado de Anastácia começa a fazer as perguntas, perguntando por que ele ficou com uma grande parte das ações. E no momento em que ele começa a responder, Claudinho entra no tribunal gritando: Eu não quero ter um pai covarde! Eu não quero ter um pai covarde! E o menino fica até mesmo em pé. Sandra, logicamente, se incomoda, perguntando quem teria deixado aquela criança entrar. E Olga se explica dizendo que entraram sem pedir. O juiz pede para que ele saia de lá. Araújo pede desculpa e o advogado de Sandra diz: Está provado que minha cliente não falsificou os documentos e que a Anastácia está sofrendo delírios mentais. E complementa para que o representante de Anastácia seja a Sandra. E Dantas continua perguntando a Araújo por que a Anastácia teria dado 25% da fábrica para ele. Araújo então revela que todos os papéis que levava a Anastácia ela assinava em confiança. Ele revela que a fábrica estaria sem caixa e sem dinheiro, e justo na época que ele estava precisando de dinheiro para o seu filho. Ele ressalta que a primeira vez que viu seu filho em pé depois da cirurgia tinha sido neste tribunal, momentos atrás. E é nesta hora que Araújo pensa melhor e começa a depor em favor de Anastácia, dizendo tudo. Ele revela que teria se envolvido com Sandra e que se separou, e que Sandra teria proposto o golpe contra Anastácia, e ele, precisando de dinheiro, acabou aceitando. Ele diz: Eu sabia que a fábrica não tinha dinheiro para me emprestar, e por incrível que pareça, o que Dona Anastácia diz é verdade. Quando ela foi assinar os papéis, a imagem da santa caiu e torceu o braço dela. E revela que a ideia de falsificar os documentos teria sido de Sandra. Ele revela que ela teria ido atrás de um falsificador, com a ajuda de um comparsa, o Ernesto. E ele revela que o que fez falar a verdade foi ver o seu filho ficando em pé. E o advogado de Sandra, tentando amenizar a situação, pergunta se o que ele diz se foi por ciúmes. E ele então diz que entrou ali como testemunha e sairá como réu. Araújo continua a dizer que Dona Anastácia só demorou porque ele também demorou a contar a verdade para ela. E ele continua: Eu dei o golpe com a ajuda de Sandra, e Dona Anastácia está com suas perfeitas condições mentais. Ela não é louca, não precisa ir para um hospício. A única que precisa ir para a cadeia aqui é a Sandra. Porém, através daquela confissão, o juiz acaba decretando a prisão imediata de Araújo. E o advogado de Sandra diz: Não podia ser pior. Sandra então pede um intervalo para ela ir ao banheiro. O juiz autoriza, mas pede para que ela vá acompanhada por um policial. Enquanto Anastácia desaba em felicidades, dizendo: Vê a verdade falou mais alto. Sandra, como proposto pelo juiz, é acompanhada pelos policiais até o banheiro e começa a se desesperar. Ela então acha uma janela e foge do tribunal. Enquanto isso, Anastácia pergunta por que Sandra estaria demorando tanto. E Dantas diz: O processo voltou-se contra ela. E o juiz de Sandra se preocupa, pois ela estaria demorando muito no banheiro. Ele então pede para que os policiais entrem lá para ver o que está acontecendo. E os policiais invadem o banheiro e veem que ela fugiu.
e revelam para o juiz, dizendo que ela tinha se trancado, mas acabou fugindo pela janela. O juiz então toma sua decisão e sentencia dizendo que todos os bens de Anastácia deveriam ser devolvidos a ela, e diz que Sandra está com uma ordem imediata de prisão. E Sandra chega preocupada e Ernesto fica feliz, porque ele imagina que eles teriam ganhado o processo. Porém, Sandra logo diz que eles têm que fugir, pois eles tinham dinheiro suficiente para conseguir irem embora. Mas Ernesto derruba Quitéria pela escada e eles fogem deixando o carro de Sandra, pois o carro dele ninguém conhecia. Ele então revela que tem um lugar seguro para irem se esconder. Eles então chegam até o Dance e Dona Paulina se impressiona com a visita, mas pergunta por que eles estariam ali. Sandra então revela que fugiu do tribunal. Dona Paulina diz que não irá dar esconderijo para os dois, pois ela não quer ser cúmplice de criminosos. Dona Paulina tenta ligar para a polícia e Ernesto não a deixa fazer isso. E Sandra se impressiona pelas atitudes da senhora, até que Ernesto ameaça Dona Paulina, dizendo que irá denunciá-la, e ela diz que não cometeu crime algum, mas fica preocupada porque está próxima a se casar, e se alguma coisa acontecer, ela não poderia mais se casar. Então, ela acaba aceitando que eles fiquem com algumas condições, mas pede que eles saiam de lá o mais rápido possível. E Sandra já está bolando seu próximo plano, e este eu te garanto que é o mais absurdo de todos, e envolve a Filomena e o Candinho. Se você quer saber de tudo, já vai deixando o seu gostei, que é nesse joinha aqui embaixo do vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal, para sempre receber os próximos vídeos de Eta Mundo Bom. E agora eu queria saber a sua opinião. Já que Sandra está condenada a ficar o resto da vida na cadeia, mesmo que ela tenha fugido, qual será o melhor castigo para Falciane de cabelos loiros? Ser presa e apanhar todos os dias na cadeia, ficar na miséria e dormir embaixo da ponte, ou o único castigo para ela é morrer e queimar no fogo do inferno? Deixe sua resposta aqui embaixo. E não se esqueça de colocar também o nome da cidade de onde você assiste a novela. E Candinho volta para buscar o seu burro e conta que sua mãe teria vencido o processo. Pancrácio está com muita emoção em deixar sua casa e seus personagens e diz: despedir-me de você é como despedir-me de um mundo inteiro. E se despede de cada um de seus personagens. E Dona Anastácia retorna à sua casa mais feliz e Quitéria a recebe. Candinho fica muito feliz e diz: vamos, mãe, porque agora a casa é vossa outra vez. E Quitéria revela que Sandra teria fugido com Ernesto. E Célcio revela que isso aconteceu, pois ela já sabia que seria presa assim como Araújo. E agora que retomou a sua casa, Anastácia, Célcio, Pancrácio, Pirulito jantam na mansão. E todos estão muito felizes de terem recuperado a casa. A Anastácia fica nervosa e Maria ainda está usando o uniforme de empregada e diz: Maria, agora você é minha amiga e eu faço questão que se sente à mesa. Quitéria diz: Maria lhe acompanhou nos piores momentos, mas insistiu em usar o uniforme. E Anastácia pede para Quitéria: ponha mais 2 pratos à mesa e traga Alice também. Maria, eu faço questão de tratá-la como uma amiga, e depois do jantar escolheremos o quarto que você vai ficar. Maria agradece que Anastácia está fazendo por ela, e Anastácia diz que só está faltando 2 coisas: a Filó e o meu filho. E Anastácia pede para que ele vá buscar os dois e traga imediatamente para morarem juntos com eles na mansão.
e Araújo é conduzido pelos policiais para a prisão e é acompanhado por Dr. Dantas, que será o seu advogado também. Ele é fichado como criminoso e coloca a roupa de presidiário. Os policiais o conduzem até a sua cela na prisão e ele fica muito emocionado, mas ele tem ciência do porquê ele está ali. E o doutor Dantas vai até a casa de Araújo e é recebido por Olga. E Dantas diz para Claudinho: graças a você, seu pai disse a verdade e a dona Anastácia recuperou tudo que era dela. Mas eu preciso dar uma notícia triste. O doutor Araújo terá que prestar as contas na justiça e ele está preso. Essa notícia deixa Claudinho muito abalado, mas doutor Dantas o consola dizendo: seja forte, o seu pai se comportou como um homem ao dizer a verdade e é isso que importa. Claudinho começa a chorar e diz: eu tenho orgulho do pai que eu tenho e da coragem dele. E Sandra e Ernesto estão se escondendo, e ele já não está gostando muito de ficar escondido. Sandra então diz para ficarem assim apenas por alguns dias, e Ernesto, irritado, diz: mas por quanto tempo, hein, Sandra? Se todos os seus planos não deram certo, eu acreditei em você, pensei que me faria rico. E ela complementa: eu tentei de várias maneiras. E ele então ameaça Sandra dizendo: eu não estou envolvido em processo nenhum. Você é a acusada, confessou ao fugir do tribunal. A polícia está à sua procura, não à minha. Então acho que o melhor que eu tenho a fazer agora é ligar para a polícia, pegar o dinheiro que você trouxe e te denunciar. É isso sim que eu vou fazer, Sandra. Eu vou te botar atrás das grades. Então ela corre até a porta e tenta segurar Ernesto e diz: como assim? Sair? Você tem coragem? É capaz de me denunciar? E ele repete: eu não estou a ser procurado, só você. Sandra, com mix de raiva e desespero, diz: você viveu no luxo comigo, na casa que era de titia. E Ernesto, que não leva desaforo, pega a Sandra pelo pescoço e diz: você prometeu que iríamos aproveitar o dinheiro da sua tia. E onde é que você está agora? Me diz. Foragido da polícia. E empurra Sandra com muito ódio e continua: e eu fiquei a ver navios, mas eu posso voltar a ter a vida de antes. Posso arrumar outra tonta que ganhe bem no dance e perdi dinheiro emprestado, assim como eu fiz com a Filomena. Eu posso continuar a vida de sempre. E Sandra, se levantando, diz: é aí que você se engana. E ele pergunta por que ele estaria se enganando. Sandra complementa dizendo: o doutor Araújo, querido Ernesto, citou seu nome no processo. Ele diz que provavelmente eu consegui falsificar os documentos com a sua ajuda. Ernesto se irrita, dizendo que irá quebrar Araújo se isso for verdade. E além disso, irá atrás de Claudinho para lhe fazer mal. Sandra então complementa: não se dê ao trabalho, provavelmente ele está preso. E também não há vantagens em quebrar o moleque, a não ser que você queira mais um processo. Mas eu ainda não terminei. Tente me denunciar. Tente e eu coloco você na cadeia. Isso irrita Ernesto ainda mais e ele diz: não me ameace. E novamente ele agarra Sandra pelo pescoço, mas dessa vez com mais força. Agora os dois já não estão se aguentando e a pressão em serem presos está colocando os dois cada vez mais um contra o outro. Ernesto larga o pescoço de Sandra e diz: uma chave de cadeia, é isso que você é. Eu deveria ter percebido isso antes, mas não percebi. Sempre tão elegante, sempre tão chique. Enganei-me pela aparência. E Sandra diz:
Sabe por que nós nos damos tão bem? Porque nós somos iguais. Não tente me colocar na fogueira e escapar sozinho, ou eu o denuncio. Ernesto então se conforma e diz: Parece que eu estou de mãos atadas, né? Sandra começa a falar mais mole e se aproxima de Ernesto, dizendo: Nós estamos juntos, meu querido Ernesto, para o que der e vier. Eu não me livro de você e nem você se livra de mim. Ernesto, com uma voz muito estranha e um olhar distante, diz: eu não hei de te denunciar. Estamos um nas mãos do outro, não é? Agora me beije, Sandra, que eu estou doido por um beijo seu. E no outro dia, Sandra parece estar tramando alguma coisa, e Ernesto lhe pergunta o que ela estaria tramando. Dona Paulina já se preocupa, dizendo que não pode ser feito nada ali, porque ela está pronta para vender o Dance e não pode ter um escândalo em seu nome. Sandra está muito escondida ali, porque ninguém nunca desconfiaria que eles estariam ali. E sabe que Dona Paulina só os obrigou a ficar ali, pois ela está com medo de que a denunciem. Sandra então diz que a primeira coisa que Candinho irá fazer é trazer o seu filho da fazenda e seu plano já está começando a ser construído em cima disso. Lauro comenta com sua mãe que teria ido depor no processo de Dona Anastácia. E Emma pergunta como teria desenrolado o processo. Muito curiosa e ainda esperançosa pergunta: Não me diga que ela perdeu. Então Lauro conta que ela teria ganhado e diz: agora está tudo em paz. Aliás, devemos aproveitar esse momento para vocês também fazerem as pazes, não? Dona Narcisa e Emma hesitam um pouco no começo, mas Lauro pede para que elas façam as pazes por ele. Dona Narcisa então estende os braços em sinal de afeto e abre um sorriso. Emma se levanta e vai em direção à sua futura sogra, e as duas se abraçam, mesmo que contra gosto. Dona Narcisa ainda tenta alfinetar, dizendo que ela teria feito o jantar, pois sabe que ela cozinha de verdade. Lauro então não aguenta e diz que o jantar de Tobias é mais gostoso do que o de Dona Narcisa, e diz: É sério, você cozinha tão bem quanto a mamãe. E doutor Dantas vai até a casa de Dona Anastácia. Ele entrega uma quantia em dinheiro que ela haveria pedido a ele. Anastácia então diz: Eu considero isso um empréstimo, doutor. E o advogado pede para ela não se preocupar, porque o valor será pago com os honorários que ela ganhará do processo. A Anastácia explica que só pediu essa quantia porque Candinho teria que buscar o seu filho e o dinheiro é para pagar as despesas de viagem. Doutor Dantas diz que está fazendo isso porque gosta muito de Anastácia e sabe que a fábrica precisará de um advogado para resolver algumas situações, e ele então se propõe a ajudar. Anastácia pergunta de Doutor Araújo e Dantas diz que ele está preso. Anastácia então afirma: Então, essa será a primeira coisa que você fará. Vá e se encarregue desse caso. Eu quero esse homem fora da cadeia o mais rápido possível. O filho dele não merece ter o pai preso, e esse menino foi o responsável pela minha salvação. E Candinho pergunta à sua mãe o que o advogado estaria fazendo ali. E Anastácia diz: ele só veio me trazer notícias do doutor Araújo, mas vamos continuar jantando. Candinho diz que não sabe se irá se acostumar com as roupas chiques novamente, mas que Filomena certamente irá gostar. Anastácia está muito feliz por ter recuperado tudo, e Pirulito começa a reclamar da comida,
porque ele quer comida chique. E Anastácia diz a Candinho que o motorista irá com eles buscar Filomena e o neto. Anastácia diz: eu espero que essa seja a última vez que você usa esse uniforme. E ela pede para que Célcio e Maria tomem logo a decisão deles ficarem juntos. E diz: Célcio e Maria, vocês devem se casar agora, já passou da hora. Célcio se ajoelha em frente a Maria e a pede em casamento. Anastácia vai para o seu quarto com Pancrácio, e ele traz novamente o assunto de eles estarem em mundos diferentes. Mas que se o seu coração está em festa, o dele também está, pois a felicidade está acima de tudo. Pancrácio não quer viver às custas dela, e Anastácia diz: eu lhe garanto, isso que estamos vivendo é apenas uma fase. Você não ficará sendo sustentado por mim. Confie em mim. E Dona Anastácia está muito preocupada com Claudinho, e ela quer visitá-lo para saber como ele está. A Alice diz que conhece um atalho para levar, e ela leva Anastácia e Pirulito até lá. Olga está com o menino tentando ajudá-lo a ficar de pé. Anastácia diz que está ali para saber se eles estão precisando de alguma coisa e diz: Claudinho, eu quero agradecer por sua entrada no tribunal. Se não fosse por você, se você não tivesse entrado no tribunal, não teria feito seu pai falar a verdade. Claudinho diz que quem fez ele ir lá foi a Alice, e Anastácia agradece também a menina por ter feito isso. Claudinho diz que está muito orgulhoso do seu pai. Olga então aproveita o momento para dizer que o menino deve usar essa força para ficar de pé. E Anastácia diz o mesmo e pede para ele ficar em pé, igual ele fez no tribunal. E Claudinho começa a caminhar e todos se empolgam com ele fazendo tudo sozinho. Olga pede para o menino parar para descansar e que depois ele dará muitos outros passos. E Pancrácio se desculpa por estar colocando todos os seus livros na casa de Anastácia e ela pede para ele não falar mais isso, porque a casa é dos dois. Anastácia diz que tudo que aconteceu de bom para eles devem agradecer a Alice, porque ela foi quem convenceu Claudinho a irem até o tribunal. Ela comenta com Maria que será responsável pelos estudos de Alice e que é muito feliz que a menina ajudou. A Anastácia vai com Alice e Maria até a loja de Emma e pede para as duas vestidos. Mas para Maria deve ser o mais vestido de casamento. E Candinho conversa com Policarpo, dizendo que tudo iria ter uma solução e que ele está contente por Sandra ter o castigo que ela merece. Policarpo alerta Candinho para tomar cuidado com Sandra. E na fazenda, Funegundes acorda Zé dos Porcos aos tapas e diz: Seu Zé dos Porcos, se levante, que nós precisamos nos falar. Zé dos Porcos diz que ele ouve com os ouvidos e que não precisa se levantar. Mas mesmo assim se levanta. Cunegundes e Quinzinho então começam a falar que ele deve acabar com a greve, porque já está faltando leite e que Quincas tentou, mas não deu muito bem. Zé dos Porcos então diz que tem algumas condições, e Quinzinho diz que quando isso acontece, os patrões têm que aceitar todos os pedidos dos empregados. Cunegundes então pergunta quais são as condições. Zé dos Porcos diz: eu quero voltar a comer cocês como antes, mas tem outras condições. E ele diz: e eu também quero as coxas de galinha. Todas as vezes que vocês servirem frango, uma coxa é minha. Eles aceitam os pedidos e todos começam a jantar, mas não sobra nada para Cunegundes. Mafalda pede para que Zé dos Porcos
dê a sua coxa de frango. Mas ele diz que não pode lhe dar, porque ela é comprometida, e isso quem deve fazer é o seu próprio noivo. E o dono da venda chega também para jantar, e Cunegondes pede para que ele se sente perto de Filomena. Cunegondes abre mão do seu pedaço para dar a ele, que fica apenas com um pé de galinha. Mafalda ainda não se convenceu que Romeu e Sarita estariam com os cabelos molhados no mesmo momento. Romeu diz que Cunegonde já teria lhe dito a verdade, e diz que eles têm que marcar a data do casamento. Romeu diz: Eu não minto para você. E ela pergunta com esperança: Nenhuma mentirinhazinha? E ele diz que nenhuma, e que a ama muito. E Cunegondes e Quinzinho começam a empurrar Filomena para cima do dono da venda, e ele pergunta: Gostou das sacas de arroz e feijão que eu lhe mandei? Mas Filomena pede para ele não enviar mais nada, e ele agradece os beijos que ela lhe mandou. Cunegonde já imagina que dessa relação irá sair um casamento, e pelo menos comida não irá faltar, porque Candinho nunca mais irá voltar. E Candinho já está muito feliz, porque ele já está chegando na fazenda e quase faz o motorista bater o carro de tanta empolgação. E ao chegar na fazenda, ele é recebido por Manuela, que se emociona ao vê-lo chegar. Zé dos Porcos também se emociona, e Candinho grita por Filomena. Ela então corre para ver o seu amado e o beija. Ele diz que está ali para buscar ela e o seu filho, e para os dois finalmente serem felizes. Todos saem para receber Candinho, e Cunegondes fica irritada por ele estar ali, e pergunta o que ele estaria fazendo. Filomena diz que ele demorou muito e achou que ele teria se esquecido dela. Candinho diz que demorou porque estava resolvendo alguns processos. E Romeu diz: Quando eu me casar com a Mafalda, hei de mostrar que o cegonho irá voar como um gavião. E Sarita provoca dizendo que voa muito bem. Mafalda se irrita com Sarita, mas Romeu desconversa. E Cunegondes fica muito nervosa com a chegada de Candinho, e que ela nunca irá aceitar que Filomena se case com o menino que veio do Rio. Manuela e Zé dos Porcos tentam o defender, dizendo que ele está rico e por isso chegou de carro motorista. E Candinho conta toda a história do julgamento, e que Sandra teria fugido no dia do julgamento. Filomena está com muito medo de Anastácia não gostar dela, e Candinho a tranquiliza, dizendo que não teria como não gostar dela, porque agora ela lhe deu um neto. E durante a noite todos estão reunidos, e o dono da venda leva um presente para Filomena. Cunegondes recebe ele muito bem, e Pandolfo pergunta se Filomena não estaria com visita. E Cunegondes diz que isso não impediria do senhor Leonardo ser bem recebido. Josias oferece a sua neta Sarita para se casar com ele. E Leonardo diz que não gosta de mulher assanhada. E Candinho chega na sala, dizendo que é o pai do filho de Filó, e Cunegondes pede para ninguém entrar em detalhes. Candinho começa a se irritar com o que estava acontecendo ali, e Filomena explica, dizendo que Cunegondes já estava jogando-a para cima do dono da venda, porque quer trocá-la por mantimentos. Ele pega o fubá e joga inteiro para cima de Cunegondes. E Leonardo fica muito irritado com a boca de fogo e diz que irá mandar a conta de todos os mantimentos para que eles paguem. Candinho diz que acredita em Filomena, porque a ama muito, e diz: Amanhã nós vamos embora cedinho, para não ver mais a sua mãe. E Filomena diz que tem algo importante para dizer.
Enquanto isso, Severo constrói uma muralha de travesseiro para separar ele e Diana, e ela diz que iria ser melhor se fossem tijolos. Diana diz que assim que ele estiver melhor, deixará a casa e começará uma vida sozinho. Severo diz que isso é obrigação da moça, porque foi ela que o deixou sem dinheiro. E ainda tem muito mais Dieta Mundo Bom. Então já se inscreva no canal e deixe o seu like.